para mais uma aula gravada. Isso, aqui. A aula de agora é sobre força de atrito. A força de atrito é um objeto de estudo na física no universo da dinâmica. A dinâmica se apropria de estudar os corpos e justificá-los, saber quais foram as causas do movimento dos corpos. Então a força de atrito ela surge aqui como uma força que faz oposição ao movimento. É uma força que trava a movimentação dos corpos. Ela surge aí no sentido mais de frenagem. Ela atrapalha a movimentação dos corpos. Para explicar isso de forma dinâmica, fizemos essa imagem aqui, onde temos esse bonequinho aqui aplicando uma força no bloco, e o bloco vai acelerar. Só que esse bloco não está acelerando de forma livre, porque tem uma força de atrito aqui na superfície do bloco. Essa força de atrito ela vai atrapalhar a movimentação, obrigando o bonequinho aqui a oferecer mais força para que haja uma aceleração maior. Essa força, então, dessa forma, essa força de atrito, ela faz oposição à força aplicada no sentido contrário. E mais uma vez, temos aqui a resultante, que será calculada a partir das duas forças, a força aplicada aqui pelo boneco e também em conjunto com a força de atrito, para que haja a movimentação aqui. Nesse caso, estudamos força de atrito sobre dois pontos de vista. Sobre o ponto de vista estático, pois existe uma força de atrito estático e existe também a força de atrito dinâmico, também chamado de força de atrito cinética. Ela vai estar associada ao tipo de força de atrito. A força de atrito estático está relacionada aos corpos 100% parados. E a força de atrito dinâmico é aquela que vai ocorrer quando, no caso aqui da imagem, o bloco vai estar em movimentação. Para entender melhor, usaremos um coeficiente de atrito estático e um coeficiente de atrito cinético, dependendo da situação, para calcular a força de atrito. Como regra, a força de atrito estático é sempre maior do que a força de atrito cinético ou dinâmico. A fórmula para calcular a força de atrito é multiplicar o coeficiente de atrito da situação pela força normal de apoio. E para entender o que é essa força normal de apoio, vamos ver a próxima figura. A força normal de apoio, ela surge quando um corpo está apoiado numa superfície. Nesse caso desta imagem aqui, nós temos um bloco que está apoiado numa superfície plana. A força gravitacional, a força peso que surge a partir da aceleração gravitacional, puxa o bloco para baixo. Mas o bloco ele está apoiado numa superfície plana. E essa superfície plana reage oferecendo uma força normal para cima, chamando normal de apoio. Representaremos pela letra N. Conclusão. Se o bloco está em equilíbrio, o peso do bloco e a normal de apoio são iguais. Como o peso é massa vezes a aceleração gravitacional, a normal de apoio também será massa vezes a aceleração gravitacional. No próximo slide, temos um exercício. O exercício diz o seguinte: considere a situação a seguir e determine. Letra A. O peso do bloco. Vamos lá. A imagem diz que o bloco recebe uma força e acelera para a direita com 2 metros por segundo ao quadrado. A massa do bloco é 4 kg e a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Além disso, o coeficiente de atrito dinâmico é 0,25. Por análise, esse bloco só tem movimentação na horizontal. Na vertical, ele está em completo equilíbrio, porque o peso do bloco se equilibra com a normal de apoio.
o peso do bloco se equilibra com a normal de apoio, concluindo então que o peso é igual à normal. Portanto, a normal é só multiplicar a massa vezes a gravidade, nesse caso, porque o peso e a normal são iguais, então a fórmula é comum para os dois. A normal de apoio, basta multiplicar a massa, que é 4 kg, pela aceleração da gravidade. Não vamos confundir a aceleração do bloco com a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional serve para o cálculo da normal e do peso. Nesse caso aqui, 4 vezes 10. Então, a normal é igual a 40 newtons, a normal de apoio, e o peso também é 40 newtons. A massa, portanto, a massa de 4 kg tem um peso de 40 newtons, assim como a normal de apoio também é 40 newtons. Até aqui tudo ok. Então, o peso do bloco é 40 newtons. Tanto o peso quanto a normal. Respondemos a letra A e a letra B. O peso do bloco e a normal são 40 newtons. A letra C pede a força de atrito. Para calcular a força de atrito, aqui na imagem a força de atrito vai estar bem aqui, ó, na superfície áspera que está em contato com o bloco, atrapalhando a movimentação. Para calcular a força de atrito, usamos a fórmula coeficiente vezes a normal. Certamente, a força de atrito que leva em consideração é quando o bloco está em movimentação, porque mesmo ele estando em movimentação, vai ter um coeficiente de atrito dinâmico. É diferente do atrito estático, né? Nesse caso aqui, essa força de atrito é o dinâmico. Basta multiplicar o coeficiente 0,25 pela normal de apoio, que é igual ao peso, que é 40. Quando você multiplica 0,25 por 40, tem uma técnica. 0,25 é 1/4 vezes 40. Transformando em fração, né? 1/4 vezes 40 é 40 dividido por 4. Portanto, a força de atrito é 10 newtons. 10 newtons é a força de atrito. Agora, o valor da força F. Voltando para a imagem, a força F é aplicada no bloco, o bloco acelera e a força de atrito tenta atrapalhar a movimentação. Nesse caso, nós temos duas forças aplicadas nesse bloco, a força F e a força de atrito. Como elas estão se confrontando, elas serão dadas pela força resultante, igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. Mas a força resultante é a diferença entre as duas forças, força F menos força de atrito. Aí sim teremos massa vezes aceleração. A força F até agora não sabemos, então repitamos. A força de atrito vale 10. Isso tem que ser igual a massa, que é 4 kg, vezes a aceleração, que é 2. E 4 vezes 2 é 8. Então a força menos 10 tem que ser igual a 8. O único número possível para essa resolução é 8 mais 10. Portanto, a força F é igual a 18 newtons. Então vamos lá. A força F vale 18 newtons. A força de atrito vale 10. 18 menos 10 dá 8. 8 é o resultado da massa vezes a aceleração. Então está tudo ok, tudo certo nesse exercício. Vamos para o próximo. Exercício número 2. Neste exercício número 2, qual o valor de F na imagem? Use coeficiente de atrito dinâmico, massa, gravidade e aceleração. Pela análise da fórmula, a força é aplicada e a aceleração passa a acontecer. Isso aqui é muito simples, né? Muito simples. Então a força é aplicada para a esquerda e a aceleração vai junto. Só tem um detalhe. Quando o exercício ele diz que existe um coeficiente de atrito dinâmico, ele está dizendo automaticamente que aqui vai ter uma força de atrito. Então vamos lá. Essa força de atrito
se calcula como sendo o coeficiente de atrito vezes a normal de apoio. Então, mais uma vez, esse bloco ele tem um peso e tem a força normal de apoio. Como não há movimentação na vertical, a normal é igual ao peso. Como o peso é massa vezes gravidade, aceleração gravitacional, a massa também será. Perdão, a normal também será. Essa força normal de apoio é o produto da massa, que aqui na descrição é 12, vezes a aceleração da gravidade, que na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a normal de apoio é 120 newtons. Fique claro aqui. A normal de apoio é 120 newtons. Voltando para o cálculo da força de atrito, a força de atrito é o coeficiente 0,5 vezes a normal de apoio, que é 120. 120 vezes meio é o meio de 120, portanto a força de atrito é 60 newtons. Voltando para a imagem, nós percebemos que a força F, ela encontra uma força de atrito para atrapalhar, mas mesmo assim a aceleração ela obedece o comando da força F. Em conclusão, a gente diz que a força F é maior do que a força de atrito. O cálculo da força resultante para gerar massa vezes a aceleração, ele vai ser visivelmente detectado com a diferença de F por força de atrito. Então, força F menos força de atrito será massa vezes a aceleração. A força F nós não sabemos, mas a força de atrito vale 60. Então, F menos 60 tem que valer a massa, que é 12, vezes a aceleração, que não é a gravitacional, e a aceleração do bloco é 4. Então, F menos 60 é igual a 4 vezes 12, vai dar 48. Obedecendo a lei, 48 mais 60, então nós temos uma força F valendo 108 newtons. Esse é o valor da força F. A força F vale 108 newtons, a força de atrito vale 60, o que dá uma diferença aí de 48. 48, né? A massa é 12, massa vezes a aceleração do bloco vai dar 48, então está tudo ok no nosso exercício. Vamos para a terceira. A terceira questão diz o seguinte: determine a força de atrito e a força F na imagem. A imagem tem mais uma vez um bloco, tem uma força F aplicada, uma força de atrito vindo em confronto, mas a aceleração está no mesmo sentido da força F. Então, automaticamente, a força F é maior do que a força de atrito, né? Porque o movimento recebe o comando dessa força F. Está aqui os dados: gravidade, aceleração gravitacional, aceleração do bloco, massa e coeficiente de atrito dinâmico. Bom, vamos logo calcular a força de atrito, que no caso é o dinâmico, né? Tem que ser coeficiente vezes a normal de apoio. Mais uma vez, vemos que o bloco na vertical tem peso e normal de apoio. Elas estão neutralizando a movimentação do bloco na vertical, não tem movimento na vertical. Então, a normal é igual ao peso. Como o peso é massa vezes gravidade, a normal também será. Pega o valor da massa, que é 4, e a gravidade e a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, o que nos dá uma normal de 40 newtons, força normal de apoio. E o peso também será. No cálculo da força de atrito, que nesse caso é o dinâmico, nós temos um coeficiente de atrito dinâmico de 0,4 vezes a normal de apoio, que é 40. Uma forma interessante de calcular essa força de atrito é transformar esse 0,4 em uma fração. Fica 4 sobre 10 vezes 40. Cancelando este zero com esse, 4 vezes 4 é 16, portanto a força de atrito é 16 newton. A força de atrito é 16 newton. Ela está brigando com a força F, mas a aceleração existe no sentido da força F. Por conclusão,
a força resultante é a massa vezes a aceleração, e a força resultante é a força F menos a força de atrito, o que nos leva a massa vezes a aceleração. A força F menos a força de atrito é 16, a massa do bloco é 4 e a aceleração é 12. Lembrando que essa aceleração é do bloco, não é da gravidade. 4 vezes 12 vai dar 48, F menos 16 é igual a 48. O valor da força F, por lei matemática, é 48 mais 16. Portanto, a força F é 6 mais 8 dá 14, vai 1. 4 mais 1, 5, com 1, 6. 64 newtons de força são aplicados pela esquerda, recebe um confronto de 16 newtons pela direita, mas vence aí a força de 64 newtons, movimentando o bloco para a direita. 64, 6 mais 8, 14, vai 1, 4 e 1, 5 e 1, 6. Então, força de atrito e força F determinada. Quarta questão. Na quarta questão, nós temos aí, a partir da imagem, determina a aceleração do bloco. Essa quarta questão, ela leva uma propriedade bem interessante. Note que o bloco está sendo puxado por uma força cuja análise vetorial gera com a horizontal um ângulo de 30 graus. É como se esse bloco tivesse uma linha sendo puxada meio que para cima, aqui, ó, no sentido da flecha vermelha. Então, uma angulatória aí de 30 graus, né? A massa do bloco é 20 e temos uma força de atrito. Vamos para a análise. Primeiro, a força que aqui na linha vermelha é 80 raios de 3, ela vai ser considerada nessa linha pontilhada aqui, ó. Nós vamos levar em consideração essa projeção da força F aqui, na horizontal. Porque o bloco vai acabar acelerando no mesmo sentido dela, e não subindo. A movimentação é aqui na horizontal. Portanto, por lei, essa força F' é o valor da força F multiplicado pelo cosseno de 30 graus. Isso aqui surge a partir da análise da decomposição da força F em duas forças. Uma força Fx, que no caso seria essa aqui, né? Chamamos de F', e uma Fy, que seria para cima, uma Fy. Só que o que nos interessa é essa Fx. Então vamos calcular ela aqui. Por quê? Essa F', né? Chamei Fx, mas é F'. É uma espécie de força invisível que surge puxando o bloco aqui no sentido da chapa. Não é para cima, é para cá. Então a gente entende aqui em física que tem uma força aqui, que é a decomposição vetorial dessa aqui. Dá 80 raios de 3. Bom, como essa força F é 80 raios de 3 e o cosseno de 30 é raios de 3 sobre 2, facilmente a gente encontra essa força F'. Aqui fica 80 dividido por 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. 80 dividido por 2 dá 40, raiz de 9 é 3. E 3 vezes 40, isso aqui vai dar 120 newtons. Que fique bem claro, 120 newtons é essa força que puxa nesse sentido aqui pontilhado. Aqui tem 120 newtons puxando. Aí, essa força de 120 newtons encontra uma força de atrito bem aqui atrapalhando. Então, a força resultante nesse caso vai ser a força F' menos a força de atrito. Essa força resultante é 120 menos a força de atrito, que é coeficiente μ vezes a normal de apoio. A normal de apoio, nesse caso, ela é sempre igual ao peso. Então, a normal pega a massa, que é 20, e multiplica pela aceleração gravitacional, que é 10. Portanto, a normal de apoio é 200 newton. Como o coeficiente de atrito dinâmico é 0,2, basta multiplicar. Então, essa força resultante é 120 menos 0,2 vezes 200. A força resultante é igual a 120 menos 0,2 é 2 sobre 10 vezes 200. Cancela um zero. 2 vezes 20 vai dar 40. Então a força resultante é 120 menos
40. Portanto, a força resultante é, se eu dividir menos 40, é 80 newton. Fique claro bem aqui, 80 newton levando o bloco para a direita. Como força resultante é massa vezes aceleração, então nós temos que 80 é a massa do bloco é 20 vezes a aceleração que não sabemos, que é justamente o objetivo. Portanto, essa aceleração aqui é 4 metros por segundo ao quadrado, finalizando o exercício. E para encerrar, exercício número 5. No exame de número 5, nós vamos determinar a aceleração do bloco. É o mesmo esquema, só que a força agora tem uma angulatória de 60 graus para cima. Como o bloco ele é arrastado na horizontal, nós não podemos considerar essa força aqui como sendo a força promotora da movimentação. O que nos interessa é essa projeção F'. Como sabemos, essa projeção F' é o valor da força que puxa aqui, meio na diagonal para cima, vezes o cosseno do ângulo. No caso é 60 graus. Então essa força F' é 800 que multiplica o cosseno é 1 sobre 2. Portanto, a força F' é metade de 800, vai dar 400 newton. Analisando a imagem, essa força que puxa para cá na horizontal para a direita é 400 newton. Observamos aqui que tem uma força de atrito, né? O que vai gerar uma aceleração, portanto, é uma força de atrito dinâmica. Para calcular ela, força de atrito dinâmico, multiplica o coeficiente μ vezes a normal de apoio. Como a gente já sabe, a normal de apoio é igual ao peso, que é igual a massa vezes gravidade. Essa normal de apoio, basta multiplicar a massa aqui desse bloco, que na descrição é 50, pela aceleração gravitacional, que é 10, o que dá uma normal de apoio igual a 500 newton. Trazendo para a força de atrito, temos que a força de atrito é 0,6 vezes 500. O 0,6 está na descrição dele, que é o coeficiente de atrito dinâmico. Tá? 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10. Quando multiplicado pelo 500, isso aqui facilmente nos leva a uma força de atrito igual a 6 vezes 50, 300 newton. Pela imagem, concluímos aqui que o 400, que é a força projetada na horizontal pela força 800, ele confronta uma força de atrito, o que já gerará certamente uma aceleração no bloco. Por análise, essa força resultante, a massa vezes a aceleração, será o 800 menos a força de atrito, que é 300, isso vai dar a massa, que é 50, vezes a aceleração que não sabemos, é a aceleração do bloco, ó, do bloco. 800 menos 300, isso aqui vai dar 500. 500 é 50 vezes a aceleração. Cancelando um zero de cada lado, temos que a aceleração é 50 dividido por 5. Nossa aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração. Para onde? Para a esquerda. Porque a força para a direita, né? Porque a força F' aplicada é maior do que a força de atrito. Aqui é 400 e aqui é 300. Então esse aqui vence e a movimentação vai para a direita. Beleza? Pessoal, meu nome é